Olá, seja bem-vindo à mesa. Nós estamos refletindo durante todo o mês de janeiro sobre posturas que nós precisamos ter para atravessar bem o ano de 2026. A primeira postura que nós trabalhamos foi a rendição. A segunda postura, o arrependimento. A terceira postura, a fé. A palavra de Deus ela é muito clara. Ela diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem, diz o autor aos Hebreus no capítulo 11, verso 1. No verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo aos Efésios ele diz que a fé é um dom. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É impossível atravessarmos o ano, se queremos atravessá-lo para a glória de Cristo Jesus, sem a fé. A fé é a substância necessária que nós precisamos para atravessar corajosamente este ano de 2026. Por isso eu gostaria de ler com vocês os últimos versos do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Acompanhem comigo, a partir do verso 35 do capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que nós observamos nestes versos da travessia é que Jesus nos ensina muito sobre a experiência, sobre este dom extraordinário que é a fé, sobre essa substância tão importante que é a fé. Jesus convida todos os discípulos para uma travessia. Aliás, eu diria que a travessia é uma das mais belas metáforas da condição existencial de cada ser humano. Nós temos que atravessar. Israel atravessou o deserto, atravessou o Mar Vermelho, atravessou o Rio Jordão. Temos que atravessar. Não há possibilidade de ficarmos do lado de cada margem. Viver é se lançar para o outro lado da margem. A questão é que, quando estamos atravessando, somos às vezes sobressaltados por tempestades que hostilizam a experiência humana. Os ventos contrários, as ondas fortes, os medos, as aflições. A questão que nós precisamos responder é: que tipo de fé nós temos? Será que é uma fé apócrifa? Será que é uma fé extracanônica? Ou será que é uma fé da Escritura? Diz a palavra de Deus que Jesus estava na polpa, dormindo, ou seja, ele estava no lugar do governo do barco. Ele estava guiando o barco, mas com tranquilidade, com paciência, com domínio próprio, com mansidão, descansando depois de um dia tão difícil de pregação, de ensino, através das suas parábolas. Jesus atravessa o mar com os discípulos, ele também experimenta o poder dos ventos contrários, das chuvas contrárias, das ondas que se agigantavam naquele episódio, mas ele estava dormindo na polpa do barco. Os discípulos desesperados: Mestre, não te importa que morramos? É a pergunta dos discípulos para Jesus, e ele diz assim: por que vocês são tão medrosos? A palavra grega é covardes. Os covardes, diz Apocalipse 21:8, não herdarão o reino dos céus. Percebam, a fé nos lança corajosamente para a experiência da travessia. As ondas contrárias, os ventos contrários, os problemas, as aflições, tudo isso é intrínseco à experiência de cada ser humano. Mas nós temos que atravessar para o outro lado.
A questão que a gente precisa responder é em quem nós confiamos. Confiamos nas nossas forças, nas nossas estratégias? A nossa fé está fundamentada em quê? Nos nossos contatos, na nossa conta bancária, no nosso currículo? Não. Cristo está nos ensinando a confiar nele. Ele é o mestre que acalma o mar. Ele é o mestre que acalma e emudece os ventos contrários. Quando nós estamos no barco com Jesus, mesmo que ele esteja dormindo, olha que coisa, a sensibilidade de Marcos, a sua linguagem plástica, concreta, sensorial, de mencionar o detalhe de que ele estava no travesseiro, pacificamente dormindo. Nós precisamos confiar neste mestre que com o seu poder, com a sua glória, com a sua soberania, acalma as nossas tempestades. Atravessar é o projeto da existência de cada ser humano. Ficarmos deste lado da margem não é o projeto que Deus tem para nós. Temos que atravessar para o outro lado da margem. Mas nós precisamos saber que nesta travessia, as ondas contrárias, os ventos contrários são intrínsecos. E é por isso que a nossa fé precisa estar fundamentada em Jesus. Ele é o mestre que acalma o nosso mar. Que neste ano de 2026, os nossos corações se fundamentem nele, porque ele é o Senhor que governa o mar, que governa os ventos, que governa as ondas. Que a nossa confiança esteja nele durante todo o ano de 2026. Fé em Cristo para a glória dele, no nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares. Se inscreva em nosso canal, siga as nossas plataformas digitais, seja canal das bênçãos de Deus, seja Casa Viva.